quinto ano. Boa noite. Boa noite, famílias. E aí, quinto ano? Vocês estão respondendo tudo e praticando? Muito bem. E sabemos que estão tanto com o livro do conteúdo, quanto com o livro de reforço, que é um suporte, não é? Hoje iremos estudar com 3 disciplinas. Iremos estudar com o livro de História, vocês vão pegar, atividades de reforço e língua portuguesa. No momento, vamos deixar na mesinha de estudo, língua portuguesa e atividades de reforço. Iremos abrir o livro de História na página 43 e vamos começar a prestar atenção no nosso assunto, que corresponde às invasões holandesas, e vamos também fazer a leitura. As invasões holandesas, tudo se originou devido ao açúcar. A Holanda e os holandeses e os portugueses se davam muito bem. E essa união de ambos fez com que o açúcar fosse exportado. Os holandeses exportavam o açúcar por embarcações. Houve um período também em que o rei de Portugal faleceu e ele não deixou nenhum sucessor, ou seja, um herdeiro. Devido a não ter nenhum sucessor, o antigo rei de Portugal, que tinha um neto, por já ter um conhecimento no reinado, passou a assumir o reino de Portugal. Mas esse reinado trouxe consigo conflitos entre a Holanda, ingleses e franceses. Vamos prestar atenção em todo o assunto. No decorrer do assunto, vamos descobrir quais eram os países que foram invadidos, como o Brasil. Vamos agora fazer nossa leitura. Invasões holandesas. O açúcar produzido no Brasil era transportado para a Europa por holandeses e portugueses, que mantinham um bom relacionamento. A Holanda distribuía esse açúcar para o mercado europeu usando embarcações, até que o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu e não deixou ninguém para assumir o trono, ou seja, nenhum herdeiro. O rei da Espanha, Felipe II, por ser neto do antigo rei de Portugal, Dom Manuel I, assumiu o trono português. Isso se chama sucessão por via hereditária. Assim houve a chamada União Ibérica, junção das coroas portuguesas e espanholas sobre um mesmo governo. Tal situação proporcionou alguns problemas para Filipe II, pois seus antigos inimigos, ingleses, franceses e holandeses, procuraram invadir o Brasil para uma colônia da Espanha. Em 1624, a Holanda invadiu o Brasil, chegando pela Bahia. Nessa época, o governador Diogo de Mendonça Furtado foi preso pelos holandeses, que se apoderaram da cidade de Salvador. O bispo Dom Marcos Teixeira organizou, junto com os senhores de engenho, trabalhadores e escravos, a resistência aos invasores. No ano de 1625, Portugal e Espanha uniram-se e invadiram e enviaram esquadras para expulsar os holandeses. Em 1630, os holandeses invadiram novamente o Brasil, desta vez por Pernambuco, pois era a capitania que mais produzia açúcar. Pernambuco, não era? Próxima, página 44. O governador de Pernambuco era Matias de Albuquerque. Ele fugiu para o interior e fundou o Forte do Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda de indígenas e escravos, eles conseguiram resistir por algum tempo aos holandeses, organizando pontos de ataque. Domingos Fernandes Calabar conhecia cada uma desses pontos e passou
para o lado dos holandeses, ajudando-os. E assim os holandeses conseguiram vencer. Derrotado Matias de Albuquerque, foi obrigado a fugir para Alagoas. No ano de 1637, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício de Nassau, que assumiu o governo em Pernambuco. Devido às invasões holandesas e às brigas entre holandeses e pernambucanos, Pernambuco estava em péssimo estado. Maurício de Nassau ajudou a população, emprestou dinheiro para que eles se organizassem, liberou o culto de outras religiões, construiu palácios, pontes, canais, trouxe com eles pintores, cientistas e artistas. Como ele embelezou Recife, ela passou a ser conhecida como Cidade Maurícia, em sua homenagem. No livro de vocês tem a imagem de Maurício de Nassau. Essa é a imagem que Tia Janeire também trouxe, colocou no quadro. Ele trouxe alguns atributos para o Recife, que ajudou a embelezar, não foi? Tanto é que ele, a cidade de Recife, naquela época foi homenageada com o nome dele. Não é isso que está falando na leitura? Vamos para o próximo parágrafo. Os pintores Frank Post e Albert Eclaut estavam entre os artistas que vieram com Nassau para o Brasil. Eles se destacaram pintando as paisagens. A natureza era pintada por Frank Post, representando os habitantes. A fauna e a flora do Brasil era pintada por Albert Eclaut. Veja, no livro de vocês também tem a imagem da mulher mameluca e da Índia Tupi, que eram imagens pintadas por quem? Por Albert Eclaut. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assim assinou um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. Com a partida de Maurício de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos passassem suas dívidas. Revoltados, os senhores de engenhos resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram, até que, finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vender na Europa. Tenho certeza que vocês aí em casa fizeram essa leitura. Então, vamos agora colocar em prática a nossa leitura, respondendo nossa atividade, tá certo? Vamos para o primeiro quesito. E aí, vocês leram o primeiro quesito? Vamos lá. No primeiro quesito diz assim: qual foi o estado invadido pelos holandeses? Letra A, em 1624. Qual foi o estado, quinto ano? Lembra, na leitura, que estado foi esse que foi invadido pelos holandeses? Também tem a alternativa A, que corresponde ao ano de 1624. Esse estado foi qual? A Bahia, muito bem. Observe a letra maiúscula, tá certo? E a letra B, no ano de 1630, os holandeses também invadiram. Qual foi o estado que os holandeses invadiram no ano de 1630? O estado de, vamos ver, lembra na leitura? Foi o estado de Pernambuco, muito bem.
Segundo, qual país era encarregado de distribuir o açúcar na Europa? Na leitura, lembra que tia Janeiro falou que esse país, eles se davam muito bem com os portugueses e ele fazia a distribuição do açúcar pelas embarcações. Que país era esse? E aí, lembraram? Holanda, muito bem. Letra maiúscula, não é isso? Quinto ano. Terceiro, complete a frase. Em 1624, o governador da Bahia era, no ano de 1624, quem era o governador da Bahia? Quem lembra? E aí? Diogo de Mendonça, muito bem. Vamos ver. Em 1624, o governador da Bahia era Diogo de Mendonça Furtado. Na quarta questão. Por que os holandeses invadiram Pernambuco? Por que foi? Devido a que produto? Tinha um produto que naquela época era bem procurado. Qual foi? E ele fazia também exportação desse produto. Quem lembra por que foi? Muito bem, o açúcar. Janeiro vai ler novamente a pergunta e iremos todos juntos ler a resposta. Por que os holandeses invadiram Pernambuco? Porque era a capitania que mais produzia açúcar. Quinta questão. Qual foi a contribuição de Domingos Fernandes Calabar para a vitória dos holandeses? Ele contribuiu com o quê? Quem lembra na leitura que fizemos? Ele sabia que existiam alguns pontos onde ele ajudou, se aliou aos holandeses e ajudou, não foi? Na descoberta desses pontos. Vamos lá, a tia Janeiro vai responder e no final conferimos nossa resposta. Qual foi o quinto quesito?
Qual foi a contribuição de Domingos Fernandes Calabar para a vitória dos holandeses? Ele sabia todos os pontos de ataques e informou aos holandeses, ajudando-os a vencer. Ele tinha um conhecimento desses pontos onde eram atacados pela invasão. Tia Janeide vai organizar o quadro para continuar respondendo as demais questões, tá certo? Tia Janeide já organizou o quadro, tirou as imagens, vamos continuar respondendo. Sexto quesito. O que foi a insurreição pernambucana? Foi o quê? Lemos esse trecho que fala no livro. Foi a luta do quê? Vamos voltar, lembrar. Se não lembrar, Tia Janeide, com um tempinho, vocês vão lá no livro, no parágrafo que está falando e vão ler. E aí? A insurreição pernambucana foi o quê? Foi a luta dos pernambucanos contra os holandeses, não foi isso? Vou ler a pergunta e iremos todos responder junto. O que foi a insurreição pernambucana? Foi a luta dos pernambucanos contra os holandeses. Sétimo quesito. Quem construiu? Letra A, alternativa A. O Forte do Arraial do Bom Jesus. Quem foi que construiu o Forte do Arraial Bom Jesus? Foi quem? Vamos lá no livro, se não lembrar o nome, vamos no livro, ler novamente e colocamos a resposta, tem no livro. Quem foi? E aí, que estão pensando? Se não lembrar, não tem problema, pode ler novamente o parágrafo. Foi quem? Matias de Albuquerque, muito bem. Letra B, palácios, pontes, canais, etc. embelezaram o Recife. Quem foi? Lembra que ele até ofereceu também dinheiro, trouxe pintores, ajudou, e até a cidade de Recife recebeu o nome para homenagear. E aí, quem foi? O conde Maurício de Nassau, não é isso? Muito bem, tinha até a imagem dele, lembra? Trouxe palácios, pontes, canais e etc., embelezando o Recife, o conde Maurício de Nassau. Oitava questão. Marque um X na resposta correta. Na
Alternativa A. Quem resolveu passar para o lado dos holandeses conhecia muito bem a região e ajudou nos ataques. Quem foi que passou para o lado dos holandeses, ajudando nos ataques, invadindo? Foi os brasileiros, os espanhóis ou os holandeses? Temos a alternativa A, brasileiro, espanhol e holandeses. Um desses ajudou os holandeses nos ataques. Quem foi? E aí? Volta a ler a pergunta A, a alternativa A. Quem resolveu passar para o lado dos holandeses conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Quem foi? Eles estavam muito bem, não era? Foi quem? O brasileiro. Não foi isso? A alternativa B, tia Janeide colocou ao lado para ganhar espaço no quadro, mas o nível de vocês está abaixo. Como ele se chamava? Como se chamava? Quem foi essa pessoa que ajudou também? Mendes Sá, Diogo de Mendonça Furtado ou Domingos Fernandes Calabar? Quem foi? Temos 3 nomes. A primeira tem Mendes Sá, a segunda alternativa Diogo de Mendonça Furtado e a terceira Domingos Fernandes Calabar. Vamos lá. Pense, na leitura foi falado que ele ajudou na invasão. Quem foi? E aí, quinto ano, estão colocando a cabecinha para pensar. Domingos Fernandes Calabar. Muito bem. Vocês marcam a alternativa correta. Nome, quesito. Qual é o nome completo do enviado pela Holanda para governar Pernambuco? É o nome completo. Quem sabe? Quem lembra? Se não lembrar, vai ao livro, lê o assunto e tem o nome dele. E aí? Que é o nome completo. Este nome completo é João Maurício de Nassau. Passamos para a página próxima. 10ª questão, na primeira coluna. No livro de vocês tem um mapa. Observe o mapa, depois responda as perguntas abaixo. Temos um mapa, que o mapa está sendo da dominação holandesa do Brasil, não é? É um mapa da dominação que os holandeses tiveram ao Brasil. Observamos também que existe uma legenda de cor vermelha e outra laranja. Essa dominação que dominaram a legenda de cor vermelha está até o ano de 1637 e a de cor laranja de 1638 a 1654. E a Janeide observou, tem os estados, todos os países, os estados que também foram dominados, não foi isso? Vamos ler agora as alternativas e responder. Na alternativa A, o que mostra o mapa? Esse mapa mostra o quê? A Janeide falou no início. É um mapa que mostra o quê? Tem bem acima do mapa a dominação holandesa do Brasil, quando os holandeses dominaram o Brasil, não é isso?
vamos ler o que mostra o mapa, a dominação holandesa no Brasil. Alternativa B. Cite os nomes atuais de duas cidades invadidas pelos holandeses. Quando Tia Janeide iniciou a pergunta, Tia Janeide falou da legenda, não foi? Onde a legenda vermelha se iniciou no ano de 1637. E quais foram os países? Vamos observar na legenda vermelha, que está indicando quais foram, e vamos citar dois. E aí, vocês observaram? Temos na legenda de cor vermelha Natal. E qual é a outra? João Pessoa. Observaram? Alternativa C. Onde aconteceu a primeira invasão holandesa? Se observarmos o mapa, a legenda, vamos ver que a legenda de cor laranja mais clara vai do ano de 1638 a 1654. E a pergunta está sendo: onde aconteceu a primeira invasão holandesa? Onde foi? E lá na legenda fica bem fácil de vocês responderem, não é isso? Observaram? Qual foi? Foi em Salvador, que tem no ano de 1624. Finalizamos a nossa atividade de sala e a Janeide vai ler o praticando e explicar a vocês. Vamos fazer dois. O primeiro vai ser no livro de reforço, que corresponde ao mesmo assunto que estudamos em História, invasão dos holandeses. Antes de vocês responder, vamos no assunto, lê todo o assunto, lê com calma, com atenção. Além disso, vocês vão estar praticando a leitura e observando também as pontuações. Após vocês fazerem essa leitura de todo o assunto, agora vocês vão responder. Porque se não ler, como são várias informações, vocês talvez podem se confundir. Então, quando ler, finalizou, vamos responder o praticando de História no livro de reforço, que corresponde à página 78. São duas questões. A primeira diz assim: pesquise e enumere os fatos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Temos alguns acontecimentos sobre as invasões holandesas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ordenar qual foi o primeiro, qual foi o segundo. Temos 8 fatos. Vocês vão ordenar colocando quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Sabemos que essa ordem não vai ficar na ordem certa, como primeiro, segundo, vai ficar variada, mas vocês têm que saber qual foi o primeiro fato, qual foi o segundo e assim os demais. O segundo quesito, que a gente vai ler. Agora organize as frases que você enumerou no quesito anterior, formando um texto sobre as invasões holandesas a Salvador. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão, não tem a primeira questão, organizaram, ordenaram os fatos. Nesta segunda, vocês vão escrever ele na sua ordem correta. Após vocês escreverem na ordem correta, vocês vão ler e vão observar que tem um pequeno trecho
sobre as invasões dos holandeses, não esquecendo de colocar a data e também o cuidado com o material, não é isso? Quinto ano. Vamos agora para o livro de português. No livro de português, vocês vão abrir na página 65 e corresponde a uma leitura. Faz tempo que vocês fizeram a leitura, não foi quinto ano? Eu sei muito bem. E após essa leitura, vocês vão fazer o estudo do vocabulário e estudo do texto. No estudo do vocabulário, vocês vão observar as palavras. Tanto também existe, sabemos que no texto de vocês, após a finalização do texto, tem um vocabulário que é o significado dessas palavras. Então, quando vocês lerem o texto, vão também ler o vocabulário e responder as questões, que corresponde à primeira coluna da página 67. Primeiro diz assim: complete as frases com as palavras do quadro e faça a adaptação necessária. Para vocês fazer a adaptação e completar, vocês têm que saber o significado dela lá no vocabulário que está no texto, não é isso, quinto ano? E a segunda questão diz assim: de acordo com a definição, qual das frases abaixo está relacionada ao trabalho de um modista? Observe as palavras destacadas do texto. Para vocês responderem, como o Tia Janeide fala, tem que ter feito a leitura, tá certo? E na segunda coluna, vamos agora o estudo do texto, interpretar. Vai vir algumas perguntas e vocês vão respondê-las. Como? Quem discutiu no texto e quem inicia a polêmica? Vocês, lendo, vão saber responder. Que adjetivo a agulha usa para falar do ar, da postura da linha? Adjetivos sabemos que são qualidades. Eu sei que no texto tem, vocês vão lá e vão responder. Com a terceira questão, como a linha rebate a acusação? Ou seja, houve um diálogo, uma conversa, e nessa conversa, ambas, agulha e linha, tiveram um diálogo, uma rebateu, ou seja, uma resposta. Vocês vão copiar na terceira. A quarta, insistente, a agulha acusa a linha de ser. Temos 4 alternativas. Vocês vão marcar qual foi a que a agulha acusou. Na página 68, temos a quinta questão, que de acordo com o diálogo travado, qual a fundação de cada uma? Escreva com suas palavras. Sabemos que nessa leitura houve um diálogo entre a agulha e a linha. Vocês vão usar as palavras de vocês. É uma questão pessoal. A sexta questão, a quem a linha e a agulha pertenciam? Não sei. Leira, vocês sabem. Sétima, depois que o vestido para abalhar estava pronto, e que fim teve cada uma? Vão lá. Se não lembra, volte e lê a leitura e responde. O oitavo, o que o alfinete aconselhou à agulha? O alfinete deu um conselho à agulha. Vocês vão copiar esse conselho. O nono, por que você acha que o professor comprou-se a agulha? Perdão, Tia Janeide leu errado. Comparou-se e não comprou. Tia Janeide vai voltar a ler a nona questão. Por quê? Você acha que o professor comparou-se à agulha? Ele fez uma comparação. Cada um tem seu entendimento. É uma resposta pessoal. E a 10ª questão, escreva a sua opinião sobre o papel importante do professor na educação. Baseado na educação, tanto nos estudos e também no que estamos vivenciando hoje diante desse vírus, qual é a importância que o professor está tendo? Vocês, com as suas palavras, vocês vão responder. Pode ser também baseado na leitura? Pode, mas se vocês quiserem acrescentar algo mais,
sobrar importância, vocês podem ficar à vontade. Dessa maneira, finalizamos nossa aula de hoje. Espero que todos fiquem em casa, se cuidando e se protegendo. Tchau, até amanhã, com a permissão do Papai do Céu.